Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então, vamos começar o nosso programa. Estamos estudando o capítulo 5, ouvindo instruções. No último programa, nós vimos que o Telésforo orientava aos ouvintes, né, que estavam se preparando para o trabalho de consolo e ajuda aos encarnados e os desencarnados em sofrimento. E ele, comentava que o grande problema, principalmente dos religiosos da Terra, são que eles não procuram desenvolver a própria espiritualidade a contento. A pessoa, como ele mesmo coloca aqui, ele diz que o trabalho é essencial, não é? Você trabalhar intimamente no trabalho do autoconhecimento e também no trabalho de ajuda ao próximo. E a gente comentou que, no caso, ele não estava criticando as religiões, porque ele comenta do culto externo da Igreja Católica, do ato de fé que é válido para o protestante, para aquelas escolas espiritualistas que só os mantras, as afirmações é que servem. Então ele não estava comentando da religião em si, das escolas filosóficas em si, mas ele estava falando do comportamento dos religiosos, que infelizmente eles não participam dos seus cultos com a alma. É isso que ele quer que a gente faça, que a gente procure de alguma maneira, porque essa orientação é para o André Luiz, para o Vicente, mas é também para nós que estamos lendo. A gente precisa desenvolver esse sentimento de presença no nosso culto religioso, seja ele qual for. A gente está ali de corpo e alma. Porque muitas das vezes a gente acha que ir à nossa casa religiosa é um ato social. Faz parte também, mas o essencial não é isso. O essencial da nossa ida ao nosso culto religioso é a gente entrar numa comunhão mais ostensiva com a espiritualidade superior, que, como Marco leu, estava presente na missa, porque apesar do sacerdote não ser um bom religioso, aquele sacerdote lá, da igreja, os fiéis verdadeiramente que estavam presentes de corpo e alma, eles receberam o benefício da hóstia. O Marco não leu que a senhora... Foi, quando no capítulo 9 do livro Libertação. Então é isso que o Telésforo está dizendo para o André Luiz e para o Vicente, para os outros e também para nós. Não vamos nos esquecer dessa orientação. A gente que é espírita, chegou na casa espírita, não é para ver se o coleguinha está com a roupa tal, ou com o sapato tal, ou com o penteado tal, ou que veio sozinho, não estamos ali, nós não estamos ali para isso. Nós estamos ali para entrar em comunhão com a espiritualidade superior. E a necessidade, e aproveitando que a Tereza falou, gente, a necessidade de frequentarmos a casa, no caso do espírita, frequentarmos a casa espírita. Hoje nós temos as lives, são muito boas, importantes, como temos também inúmeras palestras
né, no YouTube, na internet de modo geral. Mas a convivência é fundamental na casa espírita, na casa religiosa, para poder a gente treinar a nossa paciência, os outros treinar a paciência deles conosco, e vai por aí, né? Então essa convivência é a lei de sociedade que está no Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Ó, nós estamos no final, vou ler o finalzinho novamente do parágrafo 17, porque a gente leu até um determinado ponto, mas falta um parágrafozinho. Um parágrafo não, duas frases. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. E aí o trabalho é aquela pergunta que Paulo fez quando viu Jesus na estrada de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Além de me banhar, tem uma música bonita nas que fala... águas da consolação. Além de me banhar, o que o senhor quer mais que eu faça? Então, além de eu realmente estar me consolando aqui com a palavra de Deus aqui na casa minha religiosa, o que eu preciso fazer a mais? E aí, cada um de nós, como diz o Emmanuel, cada um de nós vai saber o que precisa fazer. Como? Quando acordar, olhar para o lado, né? Olhar para dentro da sua casa. Ou quando você não chegar no trabalho, olhar, né? E ver quem é que está ao seu lado. Melhor olhar para os dois lados, porque às vezes a pessoa está de um lado direito e só olha para o esquerdo, mas tem que olhar para o Não, né? Tem que olhar para o ambiente. Vamos dizer assim, ele fala do seu lado, mas você bota... Olha o ambiente da sua casa, ali é o seu trabalho. Olha o trabalho que você necessita fazer em nome de Deus. Vai para o seu trabalho profissional, olha o ambiente. Está na rua, olha o ambiente. Ali é esse trabalho fundamental de cada espírito. E é o trabalho de também, como ele disse aqui, do autoconhecimento. A gente vai precisar fazer esse trabalho de autoconhecimento. E como é que a gente faz isso? Analisando o comportamento. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, eu acho que é na pergunta 919, ele vai falar sobre, ele vai dar um exemplo de como ele fazia para se autoanalisar. Toda noite, ele relembrava o que tinha feito, o que precisava melhorar, o que precisava, né, refazer. Então, que a gente, né, esse tipo de trabalho também o Telésforo está orientando, que esse trabalho é fundamental. Então, o culto exterior, ele é importante, mas o mais importante é o trabalho do autoconhecimento da sua própria espiritualização. No livro, eu gosto muito dessa passagem no livro, Caminho, Verdade e Vida, o prefácio, quando ele diz que o nosso problema começou quando a gente colocou fronteira entre o templo e a nossa vida social. Porque a gente achou que só tinha que cultuar a divindade dentro da casa religiosa e não precisava ser cristão em casa, na rua, no trabalho. E aí começou os nossos problemas todos, porque a gente fez essa diferenciação. Mas qual é o lugar de universo onde não é a casa do Pai? Porque para Deus a terra é o seu, né? É a sua casa religiosa. Então, em todo lugar da terra a divindade se apresenta. Pode ser uma tribo de índio e pode ser o templo mais luxuoso da terra. Deus vai estar do mesmo jeito, lá na tribo indígena, lá na Taba, onde mora lá o pajé, como no templo mais rico da terra. Deus é o mesmo, dispensando as mesmas bênçãos para aqueles que estiverem de corpo e alma lá no recinto, né? E aí ele diz: que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas
Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. Então trabalhar. Trabalhar. Reportando a isso, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, no item 5, Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito de verdade, que é os obreiros do Senhor. Então, o Telésforo está falando aqui da necessidade fundamental de cada espírito, que é o trabalho. E começa nesse trabalho íntimo. Só que o trabalho íntimo, muitas vezes, e grande maioria das vezes, ele é precedido, vamos dizer assim, né, se eu não estou errado, por um trabalho do bem que a gente vai fazer. Às vezes ajudando alguém, às vezes incentivando alguém no caminho do bem, às vezes até dando um ouvido a alguém, que é um trabalho às vezes muito árduo, não é? Então, nessa mensagem, o Espírito da Verdade, eu vou só ler um trechinho dela aqui que diz assim, olha, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, né? Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Então é servir e pronto, sem esperar nada. Quando é caridade, o que é a caridade, segundo o Espírito respondendo a Allan Kardec? Indulgência, benevolência e perdão. Então, trabalhar sem outro móvel senão a caridade é não esperar nada em troca, nem um muito obrigado. É difícil, muito difícil. Mas esse é o trabalho que a gente tem que exercitar e fazer. Toda vez que fala de trabalho, eu, pelo menos aqui, quando a gente faz o programa, a gente lembra de Divaldo Pereira Franco. Quem não conhece, na internet tem, só de clicar lá no Google, é Mansão do Caminho. Que trabalho maravilhoso, a gente teve a oportunidade de ir lá alguns anos atrás. Que coisa, assim, não tem adjetivos para qualificar que trabalho é aquele. Tantas pessoas que, pelo trabalho, pela assiduidade, pela perseverança dele, ele colocou no caminho do bem, né? São beneficiados no caminho do bem, transformando a pessoa em homem de bem. Essa é a finalidade fundamental. É um trabalho sensacional. Está lá, Mansão do Caminho, quem puder, clica lá na internet. Então essa questão do trabalho é fundamental. E nós temos a necessidade do trabalho. A Teresa falou em Paulo, numa página intitulada Evangelho e Trabalho, está no livro Roteiro. Eu gosto muito dessa página. O livro é Roteiro, o título do livro, também psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. E ele fala do Evangelho e Trabalho, faz as duas junções. No finalzinho da página, que a gente vai ler só o final, ele fala de Paulo. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por esse modo sua liberdade de palavra e de ação, é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. Olha que frase, que parágrafo sensacional que ele bota. Então ele dá o exemplo de Paulo, que é o grande divulgador do Evangelho, o vaso escolhido por Jesus, e quem não leu, por favor, leia, dá uma olhada no livro Paulo Estevão, para a gente ter uma noção do trabalho desse espírito. Ele diz aqui que Paulo se transferiu da dignidade do sinédrio, quer dizer, onde ele tinha tudo, tinha poder, onde mandava era obedecido, onde tinha riqueza, onde tinha tudo. Mas transferiu isso para o duro labor do tear. A gente vê lá no livro que ele compra, com a doação que o pai faz a ele compra um tear para viver daquilo. Para viver daquilo, confeccionando o tapete. E importante, para não ser pesado a ninguém. E outra coisa fundamental que o Emmanuel fala aqui, garantindo para ele a liberdade dele de palavra e ação, porque ele se sustentava. Então vai aqui uma observação muito importante, a gente não pode viver do altar. A gente tem que viver para o altar, segundo palavras de Paulo. O certo é isso. Quem não tem, aí que está, gente, o que a gente comentou no programa passado. Quem não tem essa compreensão ainda, tudo bem, cada um na sua fase. Nós temos que raciocinar, nós espíritas, antes de criticar alguém, que a gente já passou pela mesma situação desse alguém e fizemos muitas coisas muito piores. Então a gente tem que raciocinar assim, cada um no seu nível de entendimento. Mas é o que o Emmanuel comenta aqui, né? Paulo demonstrou o quê? A sua liberdade de palavra e ação,
garantiu nisso, porque ele se sustentava dignamente. Então esse é o trabalho, é a necessidade do trabalho, conforme está no Livro dos Espíritos, capítulo 3, que tem a lei do trabalho. Então, se é uma lei, é para ser cumprida, né? Isso. Então, vamos começar a ler o parágrafo 18. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Ele estava falando aqui da Segunda Grande Guerra Mundial, que, como a gente viu lá em Nosso Lar, todo mundo guerreou. Guerreou quem estava na frente de combate, mas guerreou também pelo pensamento aqueles que estavam na retaguarda, destilando ódio e veneno. Não foi por outro motivo que as esferas circunvizinhas da Terra fecharam as saídas, porque roupa suja se lava em casa. Informação que a gente teve no livro Nosso Lar, né? Isso. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo uma comparação da humanidade da Terra como um corpo, como o nosso corpo. O nosso corpo, o que acontece? Quando a gente fica doente é porque as células elas se desorganizaram. Não é? A doença é uma desorganização celular. Não é? E aí chega aquele exército de leucócitos para combater, principalmente as infecções. Bom, e aí o corpo adoece. Ele está fazendo essa comparação para a humanidade. A humanidade da Terra, desde aquele tempo até os dias atuais, ela está nessa doença, vamos dizer assim. Nós a Terra é um organismo coletivo e todos os habitantes, infelizmente, estão em desequilíbrio entre si. Mas isso é o quê? É um processo, como ele coloca aqui, é um processo mundial de reajustamento e redenção. Porque ninguém está encarnado na Terra, na época atual, dessa transição planetária, que não precise desse reajustamento. Eu costumo brincar, né? Isso aí é opinião minha. Eu costumo brincar que no Brasil estão encarnados os mais corruptos do planeta. Né? Isso é uma brincadeira minha, é o que eu acho. Eu falo brincando, mas é o que eu sinto. Porque cada país tem um tipo de aprendizado. Toda vez que a gente enfatiza alguma coisa, porque a gente já foi, né? Lógico, com certeza. Então, se aqui na Terra, a nossa pior experiência, né, no país que a gente reencarnou, que é o Brasil, uma das piores experiências é lidar com a corrupção alheia, é porque a gente ainda traz dentro de si muita corrupção. E agora a gente vai estar nesse contato para ver se a gente cansa. Começar a entender que corrupção não faz bem para ninguém, não é? É a gente trair, enganar, roubar. Está tudo englobado na corrupção. Então, a gente está vivendo esse reajustamento mundial. Mas por que ele coloca a redenção? Porque quem conseguir sobrepor a essas aflições, a esses, né, contatos degradantes com a espiritualidade inferior, quem conseguir vai acabar se redimindo, vai acabar melhorando o próprio comportamento. A gente leu um livro chamado Loucura e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, escrito por Manuel Filomeno de Miranda, espírito, que ele relata o trabalho de uma preta velha num terreiro de Umbanda, e ela é alguém que já veio de muitas encarnações na Europa, e ela é uma senhora feudal muito orgulhosa, rica. E ela vem dizer pra gente que é a escravidão negra, porque ela foi várias vezes escrava, acho que 3 vezes. Ela veio para o Brasil como escrava, ela veio a primeira vez e depois ficou reencarnando como escrava. E ela diz que a escravidão negra ensinou a ela a humildade. Então, a aflição foi o caminho de redenção dela. Processo de reajustamento dela. Né? Foi porque ela, né, na condição de escrava, ela começou a ver que o orgulho não leva a nada, né? Porque cada vez que quando ela desencarnava
quando ela desencarnou como escrava, ela viu que tudo que ela fez é que gerou a condição que ela estava agora. Então ela faz esse aprendizado porque ela não se revolta. Já o filho, que foi também senhor feudal, que foi rico, morou na Europa, ele não aceitou, como ele diz aqui, o reajustamento. E aí ele se torna, né, lá no livro, um Exu. E ele é alguém que trabalha no mal, que está totalmente desequilibrado. Então, o que a gente lembrou? Terminologia africana, ele é chamado de Exu. Né? Ele é um espírito comprometido com o mal. Isso, então. Então, por que a gente lembrou? Porque a gente está passando esses momentos agora na Terra, né? Desde aquela época da Segunda Grande Guerra, primeira até os nossos dias, nós estamos sendo o quê? Reajustados para alcançar a redenção nas aflições que a gente está vivendo. Agora, se a gente souber viver bem, se a gente passar por elas sem reclamar e sem adquirir mais débito, porque também tem isso. Aí, não reclamar. Vamos rogando a Jesus força, vamos pedindo a Deus força, pedindo a Jesus, né? Olha, está faltando pouco, né? Mas tem muita coisa para a gente comentar, porque ele fala em processo mundial de reajustamento e redenção. No Livro dos Espíritos, na pergunta de número 737, que é da lei, o capítulo da Lei de Destruição, Allan Kardec pergunta assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Né? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Então aí tem terremotos, maremotos, tsunamis, né? Então a resposta inicialmente é essa. Ele continua: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral do espírito, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, mesmo que seja horizontal. Porque ele não especificou. Porque a evolução, ela se dá na questão intelectual, mas a evolução real é a moral. Aí é que a Teresa comentou: se sofreu resignadamente é uma coisa, se não é outra. Aí se torna, como está intitulado nesse livro, Loucura e Obsessão, que ela citou, irmã Mereciana, cujo filho se tornou um obsessor, que na linguagem africana lá se dá o nome de Exu. E aí, no Livro dos Espíritos, ele diz isso. Mas conjugando o Livro dos Espíritos com o livro Ação e Reação, capítulo 18, livro Ação e Reação, tem o dizer lá sobre a queda no avião. E aí na queda do avião é um karma coletivo, um flagelo, né? Porque se Deus quisesse o avião não cairia. Aí o instrutor diz assim: imaginemos que fossem analisar as origens da provação a que se acolheram os acidentados de hoje. Surpreenderiam de certo delinquentes em outras épocas. E aí vai dando os exemplos de cada caso que pode ter acontecido com alguém daquele avião. Então, quando a gente conjuga o que o instrutor Druso, do livro Ação e Reação, está dizendo aqui, no capítulo 18, com que os espíritos responderam a Allan Kardec, na questão da subir o degrau na escala do aperfeiçoamento, é limpar a nossa consciência do erro cometido no passado e colocar ela livre para aprendizados novos, desde que a gente sofra resignado. Então a doutrina espírita, ela vem dizer que a aflição nada mais é que a justiça, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 3, justiça das aflições, em que Allan Kardec, ele coloca uma mensagem sobre isso, é muito interessante. E o tempo está acabando, nós estamos terminando, o assunto é muito bom, mas o tempo não espera. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.